Então, o primeiro que eu quero dizer é que é impossível separar as duas identidades. A orientação sexual e o autismo estão profundamente correlacionados com as minhas interações sociais e com a minha vida em si. A orientação sexual é mais porque ela parte de um tabu e eu tive que lidar com N preconceitos internos e em relação às outras pessoas para lidar com a minha autoestima, por exemplo. Então, tanto o autismo quanto a sexualidade não podem ser separados entre si da minha vivência e são extremamente significativos em relação a ela. Então eu queria começar falando sobre o que é o autismo. O autismo é um espectro, é um transtorno de espectro autista. Alguns cientistas, algumas pessoas estão usando o termo condição do espectro autista ao invés de transtorno, para não patologizar essa questão. E segundo o DSM-5, a gente tem 3 níveis de autismo. A gente tem o autismo nível 1, onde você precisa de pouca assistência, que são as pessoas que eram conhecidas como síndrome de Asperger, que em 2013 foi incluído junto do transtorno de espectro autista. Você tem as pessoas de nível 2, que é o autismo moderado, onde você precisa de uma assistência moderada. E você tem os transtornos, o autismo de nível 3, onde você tem o autismo severo, que é onde você tem as pessoas que precisam de muita assistência e que são pessoas que geralmente não são verbais, não conseguem se alimentar sozinhas, não conseguem se vestir sozinhas, não conseguem interagir muito bem com o ambiente, com as outras pessoas e têm limitações profundas e comprometimentos profundos na comunicação. Todos esses 3 níveis têm 2 coisas em comuns. O autismo é um espectro, então existem várias características e várias delas estão presentes também em pessoas neurotípicas. Mas todos esses 3 níveis têm 2 características em comuns, que são o comprometimento da socialização e da comunicação. E a segunda característica que está em comum em todos os 3 níveis é padrões restritos e repetitivos de comportamentos, atividades ou interesses, que no caso, por exemplo, o hiperfoco se encaixa perfeitamente aí, mas mais pra frente eu vou falar mais sobre ele. E outra coisa importante para falar é que ser autista é diferente de você ser uma criança. Geralmente nos cursos de saúde ou assistência social ou em qualquer outro lugar que a gente vá por aí, a gente vê o autismo como sendo tratado como se fosse alguma coisa infantil. Então sempre que a gente vê o autista, a gente vê uma criança autista. Só que existem adultos que também têm autismo. E existe até um meme entre os autistas que mostra o autista fazendo 18 anos e aí do nada ele deixa de ser autista, porque não existem autistas adultos. E a questão é que a gente existe uma dificuldade em diagnosticar quem é adulto, principalmente quando essa pessoa tem um autismo mais leve, que é imperceptível às vezes. O autista aprende a se camuflar bem entre as pessoas, ele aprende a copiar comportamentos, ele aprende como que as pessoas esperam que ele interaja. Isso, apesar de ser frustrante, é uma coisa que a gente acaba aprendendo e acaba camuflando e acaba passando despercebido em relação às outras pessoas. Acaba sendo uma deficiência não visível, mas ela está lá e está causando problemas. E existem vários profissionais que não se atentam a essas questões mais refinadas da socialização e comprometimentos da comunicação. Então, eu quero falar sobre neurologistas e psicólogos passando por mim. O primeiro neurologista que me atendeu era uma pessoa extremamente arrogante. Era um cara que, inclusive, me disse a seguinte frase que eu achei estranha, no mínimo. Que ele disse que quando a gente vê um estudante de medicina, a gente sabe que está vendo alguém especial. Então, ele era extremamente arrogante em relação à medicina em si. E o conceito que ele tinha de autismo era o conceito que ele tinha visto na graduação. Ele era um cara velho já, idoso, e ele tinha doutorado. Então ele era alguém bem estudado dentro da área específica dele, mas ele tinha conceitos bem defasados em relação ao que era o autismo. Conceitos que não acompanham, por exemplo, o DSM-5. Ele considerava que todo autista era obrigatoriamente um autista severo e que não existiam autistas que podiam ser independentes, o que está totalmente errado, está totalmente equivocado. E além disso, ele também considerava que a minha capacidade de interpretar as coisas, interpretar artigos sobre medicina, coisas assim, apesar de eu ser um biólogo, apesar de eu estar estudando biologia e biologia ser também uma área da saúde, ele simplesmente considerou isso porque eu não era um médico.
Entre os psicólogos que me atenderam, a minha primeira psicóloga foi uma pessoa que eu fui para tratar minha timidez. Na época eu não sabia sobre autismo, não sabia nada. Eu tinha 17 anos e eu fui tratar minha timidez e ela não falou. A gente conversou um pouco sobre autismo, mas ela não disse, ela não cogitou a possibilidade de eu ser autista. Talvez ela tenha cogitado, mas descartado essa possibilidade. Depois, em 2015, eu parei de me atender com ela, fui me atender de novo em 2018, e quando eu falei das minhas suspeitas em relação ao autismo, eu passei por duas profissionais e elas simplesmente desconsideraram completamente a hipótese que eu tinha em relação a isso. Elas não falaram nada sobre autismo depois de eu ter falado sobre isso. Elas não falaram nada sobre o diagnóstico. Elas não me falaram, não me deram nenhum direcionamento sobre como ir atrás do diagnóstico, sobre como eu poderia descobrir se eu sou autista ou não. Eram pessoas totalmente despreparadas e que simplesmente desconsideraram a queixa que eu estava levando em relação à hipótese de eu ser autista, como se eu só tivesse uma leve suspeita, sendo que tipo eu estava pesquisando isso há bastante tempo. E elas desconsideraram. Então elas acabaram desconsiderando aspectos relativos à socialização que eram bem importantes. E apesar de eu relatar esses aspectos, elas não linkaram as minhas dificuldades em socialização e comunicação com o fato de eu ser autista. Então, já que eu estou falando de socialização e comprometimento na comunicação, eu acho importante trazer alguns aspectos da minha vivência, alguns aspectos que estão intrínsecos na vivência de vários autistas por aí, relativos a como eles se socializam, como as outras pessoas percebem o comportamento deles em relação a estereótipos e também em relação ao que eles demonstram, porque o que um autista demonstra em socialização é naturalmente distoante do que é esperado de uma pessoa neurotípica. A não ser que o autista tenha aprendido antes sobre isso. Mas se ele não aprende, ele não tem como saber. Ele tem que aprender antes. Então, muita gente vê o autista, uma pessoa com autismo, seja homem ou seja mulher, não querendo interagir. Então você conversa, oi, tudo bem? Ele fala, tudo bem? E você? Eles falam, também, e daí acabou o assunto. E geralmente não é porque a pessoa com autismo não quer interagir, não é porque ela não sabe como interagir, é porque ela não sabe como interagir, não porque ela não quer. Então, muitas pessoas desconsideram a possibilidade de ela simplesmente não querer porque quem quer interage. E é assim que funciona com neurotípicos. As pessoas querem interagir, eu até hoje não entendo muito bem, tipo, como que alguém quer estar junto com outras pessoas. Porque isso nunca fez parte da minha vivência. Tipo, junto com várias pessoas, interagindo com várias pessoas. Tem gente que gosta de sair conversando, tem gente que gosta de interagir. Mas não é uma coisa simples para quem tem autismo. Então, muitas vezes a gente não consegue, e não é porque a gente não quer. E aqui é importante fazer um link em relação a estar sozinho e se sentir solitário, porque estar sozinho todo mundo gosta. Todo mundo precisa de um tempo para ficar sozinho, todo mundo gosta de ter esse tempo. Mas estar sozinho e se sentir solitário são duas coisas completamente diferentes, e muitos autistas ficam sozinhos porque eles são obrigados e não por opção. Então, a gente gosta de ficar sozinho, assim como qualquer outra pessoa, mas a gente não gosta de se sentir solitário. E a gente acaba se vendo numa posição onde a gente se sente solitário por não conseguir interagir, não por não querer. E aí o autismo começa a ser um fator limitante na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Não o autismo em si, mas a falta de assistência e a falta de inclusão de outras pessoas, outros grupos, outros meios, outras instituições. Acontece que muitas vezes é muito comum que o autista acabe se acostumando com a solidão de forma que ele para de fazer esforços para interagir, porque interagir passa a ser uma coisa muito frustrante, muito difícil. Então ele pensa que não tem problema ele ficar sozinho, que já que vai ser tão complicado, já vai ser tão difícil interagir, não vale a pena. E realmente às vezes não vale. A questão é que todo mundo precisa do senso de pertencimento, invariavelmente. E acaba acontecendo que as ideações suicidas e o índice de suicídio em autistas é maior do que na população geral.
um dos fatores de risco, inclusive, é essa questão da socialização. Você tem outros fatores, como abuso sexual, que é mais frequente na população autista do que na população neurotípica, mas você tem também outras questões associadas à socialização e ao pertencimento. Então você tem, inclusive nessa questão, eu sou autista e gay, e ser LGBT é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um grupo de risco vulnerável à ideação suicida. Então, ser autista e gay acabam sendo duas coisas que acabam se somando. E essas minorias, quando você tem uma pessoa que faz parte de minorias diferentes, as consequências relativas dessas minorias são somatórias na vida dessa pessoa. Então, eu ser autista tem uma contribuição para minha ideação suicida. Eu ser gay tem uma contribuição e essa contribuição é somatória. E às vezes elas se unem de forma sinérgica na minha vivência. Então, eu acho isso bastante importante, inclusive, que profissionais de saúde devem levar isso em consideração, porque não é uma coisa simples de se pensar. São várias nuances, várias perspectivas a partir do momento que você tem diferentes aspectos de minorias no mesmo indivíduo. Então, mesmo que eu seja um gay branco, eu tenho aspectos relacionados ao que significa ser gay na minha vivência que interferem no meu senso de pertencimento. E, para ser bem sincero, os mais comprometidos em relação à ideação suicida na população LGBT são os trans. Fora os trans, muito provavelmente a população bissexual. E os gays brancos são os menos impactados negativamente em relação a isso. O índice de ideação suicida e tentativa de suicídio entre gays brancos é semelhante ao de heterossexuais. É maior, mas continua sendo semelhante. E voltando a falar sobre esse aspecto de socialização, tem uma questão do hiperfoco que ele acaba sendo muito uma ferramenta, acaba sendo uma característica do autista que pode ser usado como uma ferramenta para que você consiga se aproximar dessa criança autista ou desse adulto autista. Você pode usar isso na socialização, na inclusão, na educação inclusiva, e eu acho isso muito importante. Porque, por exemplo, se eu sou um autista, eu tenho um hiperfoco em jogos digitais, eu consigo encontrar um nicho de pessoas que têm esses mesmos interesses, eu consigo ter uma facilidade maior em interagir com elas. Se eu sou um professor e eu tenho um aluno autista e ele gosta de Bob Esponja, eu posso adaptar minha forma de ensino para esse aluno com personagens do Bob Esponja e fazer com que ele se interesse pela aula e aprenda sobre o assunto. Então, eu acho que isso tem bastante a ver com a relação da educação inclusiva e a acessibilidade, que é o próximo tema que eu quero falar, porque a gente não tem inclusão quase que nenhuma no contexto escolar, e esses aspectos de inclusão e exclusão acabam sendo mais intensos na universidade. Então, quando a gente entra na universidade, a gente acaba vendo um ambiente mais hostil. E durante o ensino fundamental e médio, poucos são os professores que têm capacidade de analisar um aluno e perceber TDAH, perceber autismo, perceber qualquer transtorno que tenha a ver com o desenvolvimento neurológico e que não seja fisicamente visível. Então, é fácil você perceber quando você tem um aluno que é deficiente físico, que tem deficiência física na escola. É fácil você perceber quando você tem um aluno que tem síndrome de Down. São características que culminam em aspectos físicos visíveis, mas quando você tem um aluno que tem autismo, quando você tem um aluno que tem TDAH ou qualquer outro tipo de comprometimento neurológico ou neurodiversidade, você acaba, às vezes, passando batido. Você acaba não vendo, você acaba não percebendo. E professores capazes de perceber esse tipo de nuance no comportamento e na interação dos alunos é extremamente importante. Eles são importantes para visitar os pais, para conversar com o aluno, para conversar com os professores. Não são só os pedagogos que têm que ter esse tipo de habilidade. Os professores de ensino médio também têm que ser dotados dessa capacidade. E é complicado quando a gente tem uma escola, uma instituição, onde você tem um aluno autista que passa o ensino fundamental e médio inteiro sendo esquisito e nenhum professor aponta qualquer tipo de possibilidade relativa ao autismo. Não só ao autismo, mas qualquer tipo de transtorno de neurodesenvolvimento.
Quando a gente entra no ensino superior, a gente tem aquela questão do ensino superior ser opcional e não ser obrigatório legalmente. Então, você é um autista que está ingressando no ensino superior e você escolheu estar ali. Então, você escolheu estar em um sistema não inclusivo. Só que a questão é que o sistema não deveria não ser inclusivo. O sistema deveria, para início de conversa, ser inclusivo desde o início. Então, eu não devo ser excluído desse sistema. Eu devo ter a oportunidade de escolha, tanto na educação privada quanto na educação pública. E de novo a gente tem o mesmo problema de vários professores que simplesmente não fazem a menor ideia do que significa o autismo, por exemplo. Não só o autismo, mas qualquer outro tipo de transtorno, às vezes qualquer tipo de deficiência física. Não tem inclusão para pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual. Não existe esse tipo de inclusão na universidade. Ou existe muito pouco. E é uma coisa preocupante porque a gente precisa dessas pessoas ascendendo num contexto acadêmico, a gente precisa dessas pessoas acessando conhecimento de qualidade, aprendendo a discernir o que é de qualidade e o que não é de qualidade. E não é que na universidade é o único ambiente onde você consegue fazer isso, mas é um dos ambientes onde você aprende a fazer isso e esse ambiente não é nem um pouco inclusivo. Além disso, não são só dos professores que parte a falta de inclusão, a gente também tem essa falta de inclusão entre os alunos. Trotes, por exemplo, são uma questão que eu abomino, eu acho ridículo, eu acho inútil, eu acho que ninguém deve exercer uma superioridade imaginária em relação a outra pessoa, porque a superioridade se conquista, não se impõe. Quando você está num trote, você tem uma máscara de aceitação em relação a isso, tanto dos calouros quanto dos veteranos. E eu sou veterano e eu não vejo o calouro de uma forma negativa. Eu sei que eu consigo escrever um texto acadêmico e ler um artigo de uma forma muito mais fácil e rápida e com muito mais eficiente do que um calouro que acabou de entrar na universidade, mas isso não significa que eu seja superior a ele. Esse calouro tem outras características que ele é um humano, ele é uma pessoa, ele não é um calouro, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que é um calouro que acabou de entrar na universidade, ele tem outras características que são superiores a mim, invariavelmente. Ele vai ter outras percepções. Com certeza, por exemplo, a socialização dele vai ser melhor do que a minha, se ele for neurotípico, se ele tiver uma socialização usual. Então, eu acho que trotes são só um sistema de violência e um movimento anti-inclusivo por parte dos alunos. Pelo menos os trotes violentos. Os trotes de relação, sei lá, plantar árvores ou visitar asilos, eu não considero um trote. Eu considero uma ação beneficente e promotora de inclusão, promotora de senso de pertencimento, totalmente contrário do que significa um trote violento, que dissemina violência verbal, física e psicológica. Em relação à faculdade, entretanto, apesar de eu citar várias questões de falta de inclusão, desde que eu entrei nos laboratórios para fazer meus estágios, eu tive uma inclusão bem grande. As pessoas que passaram por mim, pelo menos, foram bem inclusivas. Elas foram bem compreensivas. Mais recentemente, eu contei para as pessoas mais próximas de mim no trabalho, inclusive meu orientador, que eu tenho autismo. E eu tive que fazer isso em um determinado momento por conta da comunicação, que estava mais ou menos comprometida. E também porque eu tinha alguns problemas dentro do laboratório e que precisavam ser conversados. E que eu senti que seriam mais facilmente abordados a partir do momento que as pessoas que trabalham comigo, mais de perto pelo menos, soubessem sobre minha condição neurológica. E não é que todo mundo precisa saber. Facilitaria se todo mundo soubesse como lidar comigo, soubesse como que eu ajo, porque daí eu não precisaria copiar uma sociabilidade que não é inerentemente minha para que as outras pessoas me entendam. Elas poderiam me entender por eu ser eu mesmo, simplesmente sendo direto, sendo objetivo e sendo quem eu sou, sem que eu precise expressar um comportamento que tipicamente não é meu e foi aprendido. Mas, por fim, eu queria falar sobre a importância da representatividade e reconhecimento do autismo, que tem tudo a ver com a inclusão. Por exemplo, talvez meu orientador, por ter me entendido, talvez ele tenha visto a série Atypical no Netflix, que fala de um adolescente que tem autismo. Talvez ele tenha linkado aquilo a mim e tenha percebido algumas nuances no meu comportamento. Talvez ele já soubesse, talvez ele já tivesse entendimento em relação ao assunto. Então, quando as pessoas começam a ver
Personagens autistas por aí começam a se deparar com informação de qualidade, começam a reconhecer o autismo, elas também começam a ser mais inclusivas, automaticamente. Elas começam a entender o lugar do outro e começam a ter empatia. E a gente não pode ter empatia sobre aquilo que a gente não conhece. A gente não consegue ter empatia sobre aquilo que a gente não sabe que está acontecendo. Então, eu acho que essa posição de escuta e essa posição de ser empático e ter conhecimento, ter acesso ao conhecimento, é imprescindível para que a gente promova a inclusão. E isso era tudo que eu tinha para falar aqui, nesse primeiro momento.